Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, normalmente você escolhe música lá no ponto final, né? Verdade, sabe? Nós escolhemos uma para você hoje aqui, ó. Mano. Se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Vera, mas nesse caso é o fingimos que fiquemos, mas fumo, né? Pode ser. Tem que fazer a nova versão. Fingimos que fiquemos, mas nós fumos. E aí, Vera? O Dória foi, não foi? Vai, não vai? Parece que vai. Assim, né? Tem dois movimentos aí. Ele vai deixar o governo do estado de São Paulo, coisa que ele ameaçava dar para trás desde a noite de ontem até agora, no início da tarde de hoje. E o que ele está dizendo é que mantém a candidatura presidencial. Mas esse é um segundo passo e eu chego lá porque eu acho que não é bem assim, tá? O que aconteceu, Sardenberg e Cássia? Ele começou a sentir que estavam lhe puxando o tapete na candidatura presidencial no PSDB. De que maneira? Permanência do Eduardo Leite, conversas com outros partidos, abrindo a escolha do candidato para um conselho de partidos e não só mais do PSDB. Então ele sentiu que estava se armando uma situação para dizerem a ele que ele não seria o candidato. Escrevi sobre isso. Um dirigente tinha me dito, ninguém pode ser candidato de si mesmo. Essa é uma senha muito clara de que não estão querendo seguir com a candidatura dele. Ele falou, é assim? Então eu vou melar todo o resto. E aí decidiu ficar no governo de São Paulo e melar um acordo para que o Rodrigo Garcia, seu vice-governador, fosse o candidato. E para ser o candidato, o Rodrigo Garcia precisa estar no cargo, precisa estar no governo para se tornar conhecido, para viajar ao Estado, para ter a caneta, para ter principalmente os aliados. Então virou uma verdadeira guerra campal dentro do PSDB de São Paulo, com ameaças do grupo do Rodrigo Garcia, que depois eles correram para negar, mas que são reais, porque foram relatadas a mim por pessoas muito próximas a ele. Olha, se você fizer isso, você sofre um impeachment no dia seguinte. É claro que é difícil levar um processo de impeachment nessa época, mas é o grau da ameaça que fica claro ali, o grau da ruptura. E aí o Dória foi convencido de que ele não poderia pôr a perder o projeto do PSDB em São Paulo em nome de uma vingança em relação a um problema nacional. E aí tudo está sendo costurado para dar a ele um discurso para renunciar hoje às 4h, Sardenberg, na seguinte linha, olha, havia risco do meu partido não respeitar o resultado das prévias, esse risco não existe mais. Tenho aqui em minhas mãos uma carta da direção do PSDB de que as prévias serão respeitadas. Mas o que é esta carta? Esta carta é só esse discurso que o Dória precisa ter. Não está garantido que ele será o candidato à presidência pelo PSDB. Muito pelo contrário. Esse movimento dele de quase pôr tudo a perder na sucessão em São Paulo afastou até aqueles que eram seus aliados da ideia de que ele seja o candidato de fato do PSDB. Então tudo caminha para que ele renuncie, com o discurso de que ainda é candidato, e mais lá na frente, aí eu não sei quanto tempo na frente, ele diga que desistiu de disputar a presidência. Dar a ele a possibilidade de ser quem vai dizer que não é mais candidato e não como algo que foi imposto a ele pelo partido ou pelo um conjunto de partidos. Então é esse o script que está se criando. E aí, Sardenberg, a gente chega perto do tal resta um da terceira via, porque também na seara do Sérgio Moro, as coisas hoje caminharam e evoluíram muito para que ele também não seja candidato a presidente da República. Exato. Agora, a hipótese de Dória ficar no governo e ser ele próprio candidato à reeleição existe?
Não existe, é zero, nula. Primeiro porque o PSDB implodiria nessa situação. Sairiam do PSDB o próprio vice-governador e vários prefeitos, vários deputados. Então, seria um desastre e ele certamente teria uma eleição muito difícil, como as pesquisas mostram. Então, é muito pior para ele ser candidato e perder a um cargo que ele já exerceu do que ser candidato à presidência e perdeu, do que até dizer, olha, cumpri meu papel na política, estou voltando para a iniciativa privada, que todo mundo aposta que é o destino mais provável para ele. Hoje, às 16h, o que eu apurei, está na manchete do Globo, é que ele deverá cumprir aquele script inicial que ele ameaçou melar e renunciar, dizendo que o candidato do partido é o Rodrigo Garcia. Tá certo. E o Moro? E o Moro, pois é, o Moro já vinha tendo seu tapete também puxado sutilmente pelo Podemos nas últimas semanas. A gente falou disso aqui algumas vezes. Asfixiar sua candidatura por falta de dinheiro, por falta de apoio político, etc. Ele percebeu essa situação e foi conversar com o Luciano Bivar. Luciano Bivar é ex-presidente do PSL, atual presidente do União Brasil, que é o resultado da união do PSL com o DEM. E aí o Luciano Bivar abriu as portas do União Brasil para o Moro. Só que o que houve de reação dentro do partido? Daquela ala que é oriunda do DEM, a ala comandada pelo ACM Neto, da Bahia. Olha, ele pode até vir para o partido, tudo bem, a gente recebe, mas não para ser candidato a presidente. Isso a gente vai vetar. E por quê? Porque o Moro tem essa conhecida rejeição por parte dos políticos. E, além disso, a entrada dele no partido como candidato a presidente atrapalha os planos de todos os candidatos a governador, a começar do próprio ACM Neto, e de todos os candidatos a deputado em todos os estados. Então, olha, para ele vir para cá, ele tem de abrir mão da candidatura à presidência de cara. E é esse o tratado que está sendo feito. Ainda não está batido também esse martelo da ida do Moro para o União Brasil. Mas o caminho mais provável hoje, o que está sendo conversado, é Moro mudar de partido e ir para o União Brasil, porque o União Brasil tem mais recursos, tem mais dinheiro. E aí ser candidato, pasme, Sardenberg, a deputado federal pelo estado de São Paulo e não do Paraná. Esse é o desenho mais provável hoje. É porque no Paraná tem o Álvaro Dias, né? O mandato do Álvaro Dias está sendo renovado, né? Isso seria para o Senado, né? Então ele não teria espaço para disputar o Senado pelo Paraná. Mas nem em São Paulo vão lhe dar a vaga para o Senado. E seria muito difícil para ele ser senador aqui por São Paulo. Então, é mais um degrau abaixo. Ser candidato a deputado federal para ter algum tipo de foro e algum tipo de mandato, porque ele deverá enfrentar, caso ou Bolsonaro ou Lula se elejam, uma pedreira com uma tentativa de, inclusive, moverem um processo para ele na expectativa de colocá-lo na cadeia. É isso que se fala aí nos bastidores. Então, é essa a situação do Sérgio Moro hoje. Agora, de outro lado, se indo por esse quadro, sobra o Eduardo Leite e a Simone. É isso, o Resta 1 vai realmente se configurando. Eu conheci essa expressão lá atrás e ela nunca se mostrou tão verdadeira. Um Resta 1 com uma cara meio de Jogos Vorazes, em que as pessoas vão morrendo pelo caminho, mas é o Resta 1 do centro. E aí, em que ordem, né, Sardenberg? Nos bastidores, o que já se discute é isso. Tá, a chapa é essa e em que ordem? O PSDB não vai conseguir sentar fácil nessa janela. Por quê? Porque fez esse furdunço todo internamente entre os seus próprios candidatos, um melê desgraçado, porque não é o maior partido dessa trinca. A gente tem essa memória, né, do PSDB, do Fernando Henrique. Hoje o PSDB é um partido menor que o União Brasil e que o MDB, em todos os quesitos que você olhar. Em tempo de TV, em fundo partidário, em bancada, em número de governos relevantes, tirando o de São Paulo. Então, a chapa mais provável que eu ouço neste caso seria Simone na cabeça e Eduardo Leite de vice. Até porque, para que o Dória tenha um discurso e abra mão de ser candidato, é muito mais fácil ele dizer: este é o momento de uma candidata mulher, do que ele abrir mão para alguém que ele acha que está tentando solapar a sua vitória nas prévias. Então, essa conversa já está lá na frente. Faz sentido, faz sentido.
E na sua última questão, essa chapa Simone Leite é boa, é forte? Quer dizer, boa no sentido de eleitoralmente? Eu acho que é uma chapa que traz vários signos para quem não é nem Lula nem Bolsonaro. Uma renovação de fato na política, uma mulher como candidata, um governador que fez um governo bem avaliado no Rio Grande do Sul, que era um estado conhecido por ser um moedor de políticos e conhecido por estar numa situação fiscal muito complicada, então ele tem esse discurso, ela também. Ele fez algo que é, a meu ver, inédito na política brasileira, que é, sendo um governador de um estado, ir a um programa em rede nacional e admitir que é homossexual. Então também tem essa outra alavanca de renovação. Então seria uma chapa que realmente poderia ter um discurso, olha, nós somos diferentes dessa polarização Lula-Bolsonaro. Ela oferece esse discurso da mudança, de algo novo na política, mas é um novo na política que não é do lado dos aventureiros. São pessoas com experiência administrativa e experiência legislativa, no caso dela. Ele foi prefeito e foi governador, ela foi senadora, foi prefeita e foi vice-governadora do estado dela. Então, é uma chapa que tem consistência. Daí a dizer que tem tempo suficiente para consolidar uma candidatura quando a gente já tem uma polarização tão consolidada entre Lula e Bolsonaro, aí é uma outra coisa. E aí eu não tenho certeza de se será viável fazer isso, porque eu acho que essa polarização está muito arraigada e tanto o PT quanto o Bolsonaro vão fazer de tudo para manter essa polarização, porque é onde eles acham que podem vencer mais facilmente, um contra o outro. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado e até. Até amanhã, ainda vai ter muita novidade hoje. Até mais tarde no ponto final, pessoal. Até mais, Vera.